E o tema da live é amar sem se perder, né? Quantas e quantas vezes a gente não acha que tá se perdendo e quantas vezes a gente não fica em dúvida. Será que isso que eu tô fazendo tá sendo saudável ou não? Será que isso que eu tô fazendo eu tô me perdendo de mim? Será que isso que eu tô vivendo aqui tá fazendo sentido para esse relacionamento? Ou será que eu tô só adoecendo? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu acho que a gente tá numa onda aí de tanta gente falando que vai ter que me amar do jeito que eu sou, que é legal, sabe? Eu acho realmente que a autoestima precisa ser aumentada, a gente precisa se valorizar mesmo, mas a gente sabe que relacionamento é doação. Relacionamento também é ceder. Relacionamento é se lapidar, porque senão a gente não fica. Como que a gente tá com alguém e se essa pessoa fala assim: eu não mudo nada, não mudaria nada em mim para estar num relacionamento. A gente não quer ficar com essa pessoa. Porque vai ter coisas que ela vai precisar mudar sim ao longo do tempo para a gente poder estar bem e estar junto. Vocês concordam comigo? Quem aí é casado e já viveu isso sabe que não dá para ser a mesma pessoa o tempo todo. Se você quer estar com quem você ama, e eu não digo nem só de relacionamento amoroso, eu falo de relacionamento familiar, de relacionamento profissional. Quantas e quantas vezes a gente não tem que se reinventar para estar bem no nosso trabalho, para trabalhar em equipe? E por que que lá fora a gente se submete a fazer certas coisas e dentro do relacionamento não? Os nossos filhos crescem, têm personalidades diferentes da nossa, a gente precisa reaprender a lidar com eles. Não é assim? A gente vai se modelando, se remodelando no dia a dia. Então não dá para falar: ah, eu não vou mudar nada. Se quiser gostar de mim, vai ser do jeito que eu sou. Infelizmente, a coisa não é bem assim, porque se você tem esse direito, o outro também tem. E eu tenho certeza que você não quer ficar com alguém que não queira mudar nada para estar bem com você. Concorda comigo? Tem não sei se vocês conhecem, um palestrante psicólogo chamado Rossandro Klinger. Eu gosto muito do conteúdo dele, né? E uma vez eu vi ele contando que ele é do interior da Paraíba. Então ele tinha tudo para não dar certo, né? Para não conseguir audiência, para não conseguir passar a mensagem dele para frente. Mas ele conseguiu. E hoje ele tem muito sucesso na área, né? Muito respeitado. E uma vez, logo lá no começo da carreira dele, aqui, quando ele estava aqui em São Paulo, ele participou de um programa junto com o padre Marcelo Rossi. E aí o padre falou assim para ele: Rossandro, eu tenho visto, né, o seu sucesso, a maneira como você está crescendo, te parabenizo, porque realmente o que você faz é muito lindo, um trabalho muito bonito, mas toma cuidado, meu filho, porque eu já vi muita gente crescer rápido e cair rápido também. E aí ele falou assim: ah, padre, não se preocupa não, que eu tenho uma pessoa do meu lado que é especialista em me trazer para a realidade. Aí o padre olhou para ele assim, né? Como assim? Ele falou: minha esposa. Toda vez que eu começo a pensar fora da caixa, me achar mais que os outros, a achar que eu tô sendo melhor, ela me puxa para baixo e fala: que ridículo. Então, é isso também em relacionamento, né? É a gente manter o outro com os pés no chão, é permitir que o outro nos mantenha com os pés no chão, para a gente não se perder da gente. Então, se a gente não aceita uma crítica, se a gente não sabe lidar com uma diferença, com algo que a gente precisa mudar, como é que a gente quer estar no relacionamento? Então, se perder não quer dizer que você não vai mudar nada na sua vida, que você não precisa mudar nada para ser uma pessoa melhor, para evoluir, para ser uma companhia melhor. Pelo contrário, precisa sim estar disposta a evoluir sempre, certo? Então, quando a gente fala se perder, é quando a gente para de ter objetivos próprios. Quando você para de ter sonhos, quando você para de sonhar por você, sem, sabe, pessoa, indivíduo. Porque privacidade não existe dentro de um casamento. Mas individualidade precisa existir. Até mesmo para que você seja uma pessoa interessante, para que você seja uma boa companhia, para que você seja aquela pessoa que tem assunto, sabe? Uma pessoa agradável de estar perto. Ajuda, quem tá aqui na live comigo, vamos compartilhar, convidar alguém para participar, que quando tem mais gente também participa, é mais gostoso, né? Eu não...
Tem umas coisas diferentes aqui nesse telefone, eu não consigo compartilhar a live. Vai falando pra mim aí, faz sentido o que eu tô falando? Vocês acham que o que eu estou dizendo encaixa na vida de vocês? Essa questão do mudar, do ser a gente mesmo? Claro que a pessoa precisa gostar de mim, mas em essência, não necessariamente ela vai gostar de todos os comportamentos que eu tenho. Assim como eu também, né? Não sou obrigada a gostar de todos os comportamentos que o outro tem. O que não significa que essa pessoa não vai precisar mudar algum dia. Agora, na balança, entre todos os defeitos que essa pessoa tem, todas as qualidades que ela tem, vale a pena eu ficar nesse relacionamento? Se ela não mudar nada, ainda assim, vale a pena estar nesse relacionamento? Então, essas são perguntas que faz com que a gente pense, não, eu acho que vale, eu acho que faz sentido eu querer estar aqui. Se ele mudar, ótimo. Mas se ele não mudar, mesmo assim, eu ainda gosto. Mesmo assim, ainda vale a pena. E às vezes a mudança do outro é aquela coisa, né? Ninguém muda ninguém. Mas às vezes a nossa mudança também interfere na mudança do outro. Às vezes as nossas atitudes também faz com que a pessoa se conscientize de que ela pode ser uma pessoa melhor. Certo? Então, primeira coisa que eu queria conversar com vocês é exatamente isso, sobre o que é se perder e o que é não se perder. Quer dizer, mudar alguns comportamentos, mudar algumas habilidades, aumentar as nossas qualidades, não quer dizer se perder no amor. Pelo contrário, muitas vezes quer dizer evoluir junto com essa pessoa. Certo? Segundo lá tema que eu falei que eu queria conversar com vocês, é sobre a autoestima infantilizada e autoestima madura. Vocês já se pegaram pensando sobre isso? Qual que é a diferença de uma autoestima infantilizada e uma autoestima madura? Quando a gente tem uma autoestima infantilizada, eu vou falar mais ou menos assim algumas características para que vocês compreendam, que consigam identificar em si mesmo e nos outros, tá? Mas principalmente em si mesmo, né, gente? Que é onde a gente pode mudar. Então, a autoestima baseada em carência, em idealização e validação externa. É igual uma criança que tá lá no parquinho brincando e ela sempre tá buscando a mãe ou aquele responsável que foi junto com ela para ver se tá ali olhando o malabarismo que ela fez. Tipo assim, espera que aquele adulto esteja lá aplaudindo, elogiando, né? Incentivando fazer mais. Então, isso é muito legal quando a gente é criança. Mas depois que a gente vira adulto, difícil ter um adulto ali por perto para estar o tempo todo nos aplaudindo, o tempo todo elogiando. Concorda comigo? Então, quando a pessoa precisa dessa aprovação externa, seja de quem for, para se sentir bem, a pessoa tem uma autoestima infantilizada. Ainda está na fase infantil, ainda está na fase da criança, que precisa dessas palmas, que precisa do incentivo, que precisa dos elogios. Quando a pessoa tem uma autoestima madura, já é o contrário. Deixa eu falar as características, né, da pessoa da autoestima infantil. Ela precisa sempre ser elogiada, ela tem medo de desagradar e vive em função de agradar o outro. Por que ela vive em função de agradar o outro? Para ser reconhecida, para ser elogiada, para ser aplaudida. Se sente rejeitada com facilidade, se fecha ou se vitimiza. Então, todo mundo que fica esperando o reconhecimento e quando não vem o reconhecimento, ela se vitimiza. Eu fiz tudo por aquela pessoa, mas ela não fez nada por mim, nem me agradeceu, nem reconheceu. É uma autoestima infantilizada. Tem dificuldade de assumir erros, tá sempre se envergonhando pelo que fez, entra em negação dizendo que ela não fez, ou fica sempre culpando as outras pessoas pelas próprias escolhas, pelas próprias atitudes. Autoestima, autoestima infantilizada. Usa os relacionamentos como medalhas para provar, para se provar amável e suficiente. Sabe aquela pessoa que tá sempre tentando agradar todo mundo? Todos os relacionamentos? Fica assim,
observando o que a pessoa gosta para estar lá, mas não só porque ela gosta daquela pessoa, mas porque ela quer fazer algo para aquela pessoa notá-la. Isso é uma autoestima infantilizada, porque no fundo, o desejo que ela tem é de ser reconhecida, de ser aplaudida, de ser elogiada, de ser o tempo todo ali, ó, mimada. Conhecem alguém assim? Além do marido da Má, que ela já falou aí. Bom, depois vamos para a autoestima madura. Eu achei muito legal esses conceitos, porque a gente sabe que existe essa diferença, mas muitas vezes é difícil de definir em palavras, né? Então, a autoestima madura é aquela pessoa, é aquela autoestima que constrói a sua, aquela pessoa que constrói a sua autoestima com autorresponsabilidade. Ela tem o autoconhecimento e o autorrespeito. Então, ela não depende que outras pessoas venham elogiar, que outras pessoas venham mimá-la ou que venham aplaudi-la. Ela faz aquilo que ela acha certo simplesmente porque ela acha certo. Não tem problema se o outro reconheceu ou não. Não tem problema se o outro vai aplaudir ou vai elogiar. Eu acho que uma comparação boa seria uma árvore, por exemplo. A árvore, ela cresce. Ela não quer saber se as árvores em volta vão olhar se ela tá maior, se ela não tá. Ela dá o fruto, porque a natureza dela é aquela, crescer e frutificar. Então, ela fortalece suas raízes, ela absorve do solo tudo que ela precisa e ela tá lá bonita, né? Passando pelas estações do ano conforme é da natureza dela. Ela não tá esperando que alguém chegue lá e fique aplaudindo. Claro que todas as plantas, assim, né, é um ser vivo e também gosta de ser aplaudida, também gosta de ser reconhecido, mas ela não depende disso para viver. E ela não vai ficar murcha porque você não passou por ela, não deu um bom dia. Percebe? A autoestima infantilizada, ela tá sempre exigindo do outro. Muitas vezes aquilo que o outro nem pode dar. E a autoestima madura, tá tudo bem. Se a pessoa deu bom dia, tá bom. Se ela não deu, também é problema dela. De repente, ela não tá no melhor dia dela. Ela não é uma pessoa reativa. Sabe? Aquela pessoa que fala assim, eu trato do jeito que me tratam. É uma autoestima imatura. Quando você tem uma autoestima madura, você não tem aquela reação reativa. Você tem aquela reação verdadeira, espontânea, porque você faz o que você é e não o que o outro faz. Então, fulano não me deu bom dia, eu não vou dar. É uma atitude reativa. Agora, fulano não me deu bom dia, eu vou e dou bom dia, porque eu não dependo do bom dia dela, depende do meu. Eu quero dar o bom dia, eu dou, e tá tudo bem se a pessoa não responder também, problema dela. Sabe, não leva tudo pro coração, tudo pro pessoal. Faz sentido, gente, isso? Outra situação que eu queria conversar com vocês, além das... quais são as características, né, de pessoas que têm uma autoestima madura? Concordo, Márcia. Sabe ouvir críticas sem desmoronar e filtra o que faz sentido, porque nem sempre a crítica que a gente recebe é realmente sobre a gente, às vezes é mais a pessoa que está criticando. Analisa, nossa, o que essa pessoa falou tem sentido para mim? Se tem, ok, vamos tentar melhorar nisso. Se não tem, deixa com ela, tá tudo certo, tá? Autoestima madura. Não precisa agradar sempre, pois conhece seu valor. A gente sabe que quando você quer abraçar o mundo todo, a primeira pessoa que vai ficar fora é você. Então não dá para agradar todo mundo. Tem hora que você vai agradar umas pessoas, tem hora que vai agradar outras, e tem hora que você, para se agradar, você vai acabar desagradando outras pessoas. E isso faz parte também da maturidade, isso também faz parte do crescimento emocional. Quantas e quantas pessoas fazia parte do seu círculo de amizade há 10 anos atrás e já não faz mais hoje, já não faz sentido para você estar com determinadas pessoas. Então, crescer emocionalmente também significa se afastar de pessoas que não fazem mais sentido para aquele ciclo de vida. Certo? Então, conhece seu valor e não precisa agradar todo mundo. Assume seus erros com maturidade, sem culpa excessiva, porque a culpa ela é importante para a gente entender aonde que a gente errou, mas não para ficar se torturando, se auto-sabotando o tempo todo, criando problema para poder se punir. Né? A culpa em excesso é um grande problema. A culpa simples, normal, ok, vi que eu errei, preciso resolver isso daqui, então a culpa também é positiva quando usada de maneira correta. Reconhece seus limites, aprende a dizer não com firmeza e gentileza. Então, a pessoa que é madura, ela não
tem a autoestima madura, ela não faz essa questão toda de agradar todo mundo. Então, se ela não pode, ela vai falar não e tá tudo certo. A pessoa gostou bem, não gostou, amém. Mas é muito mais gostoso de lidar com essa pessoa, né, gente? Vamos combinar. Quem gosta de abusar dos outros não vai gostar, mas eu acho que é sempre melhor. Não se sente ameaçada pelo sucesso dos outros. Aquela pessoa que olha o outro se dando bem e fala: nossa, gente, que bênção. Tomara que essa pessoa se dê cada vez melhor. Por quê? Porque eu tenho o meu objetivo e o outro tem o objetivo dele. Então é maravilhoso que ele consiga o dele para eu também conseguir o meu. Não implora por amor, oferece, mas também espera reciprocidade. Chegar nesse nível, com certeza, Joyce. Não implora por amor, mas oferece. E, claro, espera reciprocidade. Porque num relacionamento é muito natural a gente querer esse equilíbrio. Não existe relacionamento saudável sem equilíbrio. Não existe um relacionamento saudável onde um dá demais e o outro só recebe. É preciso ter um dar o que o outro também pode retribuir. Porque senão chega uma hora que fica muito desnivelado. E aí esse relacionamento não tá mais saudável. Alguém tá se sentindo abusado, né? Não necessariamente abusado no sentido da palavra, mas sente que tá doando mais. Faz sentido isso, gente? Então, a gente pode, pra gente gravar aí o exemplo, a autoestima infantilizada é aquela pessoa que é a criança no parquinho, que quer o aplauso, que quer o elogio, que quer o reconhecimento, que quer ser mimada. E a autoestima madura é a árvore, que faz o que ela tem que fazer, a função dela, independente se as pessoas estão vendo ou não. Certo? Tem um delay, né? Então, eu tô esperando um pouquinho para vocês me responder. Se fez sentido isso, se faz sentido com as pessoas que vocês conhecem, que vocês convivem, e se faz sentido para vocês também, né? Bom, outro assunto, que é o terceiro assunto, que aí nós já vamos entrar nas caixinhas, tá? É o amor. O amor, amar com consciência é um compromisso. Ah, que bom. Amar com consciência é um compromisso, é um comprometimento. Então, quando a gente sabe o que a gente deseja para nossa vida, quando a gente sabe o que a gente deseja para nossa vida, a gente permanece em um relacionamento, entrega e recebe a gentileza, a parceria, a escuta, a educação emocional. Porque tudo isso é necessário dentro de um relacionamento saudável. E eu quis falar sobre isso antes do Dia dos Namorados, porque é um dia bem romantizado pelo comércio, né? Extremamente comercial. E é legal, porque muita gente aproveita essa data para fazer suas declarações, mas não vamos se enganar com palavras, né, gente? Porque falar até papagaio fala. Mas e as atitudes? E a maneira como essa pessoa enxerga a vida? Faz sentido para você? Ou não faz sentido para você? Porque se faz, ok, os valores são parecidos e isso tem tudo para dar certo. Mas se não tiver valores parecidos, é preciso repensar. Porque a vida passa muito rápido, né? Vocês que estão aqui na live comigo, sente que algum dia, em algum momento desse relacionamento ou de outro, se anulou por amor? Achou que precisava abrir mão de tudo que era importante, abrir mão de tudo aquilo que vocês queriam para estar no relacionamento, para agradar o outro? E será que isso foi como um altruísmo? Foi por amor mesmo? Ou foi esperando o reconhecimento da outra pessoa? Porque se foi esperando o reconhecimento, a frustração é certa, né? Não tem nem como isso dar certo. Lá na caixinha de perguntas, pode anotar aí que eu olho, tá? Lá na caixinha de perguntas, eu coloquei: você já amou demais e se perdeu de si mesma? Foi a primeira pergunta. Aí uma pessoa respondeu assim: eu amei uma pessoa e acredito que nunca mais vou amar outro na mesma intensidade. E isso é muito possível de acontecer, porque, principalmente na nossa adolescência, a gente não tem muita noção, né? Não tem muito julgamento. Então, a gente acha que só o amor vai bastar. A gente acha que só o amor vai bastar.
E aí a gente idealiza uma história que depois não aconteceu. E se não aconteceu, sabe, os melhores relacionamentos é aquele que a gente não viveu, né? Por quê? Porque acabou antes dos maiores problemas. Não tem como um relacionamento de 5, 10, 15 anos ser comparado com um relacionamento que durou meses. Porque aquele de meses não teve tempo de ter tantos problemas. Alguns têm, né, gente? Alguns em semanas já viram um forfé. Mas normalmente não é assim. É a longo prazo que a gente percebe, que a gente se reconhece, que a gente cresce ou decresce junto. Uma outra pessoa escreveu assim: amei tanto que achei que se ele me deixasse, eu ia morrer. E no nosso cérebro, eu até vou responder depois essas caixinhas de pergunta, porque eu achei bem interessante. A neurociência fala que o nosso cérebro, ele reconhece o abandono no mesmo local que reconhece a dor física. Então, quando a gente se sente abandonado por alguém, a gente sente dor. A gente não sabe exatamente aonde está doendo, mas a gente sente uma dor que é física. Então, é muito normal quando a gente coloca em cima de outra pessoa algo que não deveria, por exemplo, quando a gente coloca em cima do outro a nossa segurança. Na verdade, é que criamos muitas expectativas no outro e esquecemos de nós mesmos e de nos posicionar. Exatamente isso. Então, quando a gente coloca em cima do outro a responsabilidade da nossa segurança, da nossa alegria, da nossa felicidade, e a gente sente que o outro pode nos abandonar por algum motivo, a gente sente essa dor. Mas isso, gente, vem muito da nossa infância, né? Da falta das necessidades que a gente não teve atendidas lá na nossa infância. Por N motivos, que a gente sabe disso, né? Mas isso explica, mas não justifica. Então, quer dizer, aconteceu isso na minha infância e vou viver a vida toda assim? Não. Isso explica, mas você pode fazer diferente. Tanto para você, quanto para os seus, daqui para frente, tá bom? Depois eu coloquei assim, o que você gostaria de entender melhor sobre os homens e os relacionamentos? Aí uma pessoa escreveu, por que os homens têm tanta dificuldade em validar emoções? Os homens, a maioria deles, nessa última geração, que ainda são crianças e adolescentes, talvez seja diferente daqui para frente. Mas até a geração ali de 80, 90, 2000, muitos homens foram educados daquele jeito. O homem não chora, homem não questiona, homem faz o que tem que ser feito. Então, eles não foram ensinados a lidar com emoções, a maioria deles. Então, é um campo desconhecido, é um campo... Tudo que a gente desconhece, a gente teme, né? Então, eles fogem, aproveita esse estereótipo masculino, que não é emocional, que é racional, e eles aproveitam essa deixa para não pensar nisso e não falar sobre emoções, porque acaba sendo mais cômodo, já que é uma coisa delicada, até para mulheres que já são mais emocionais, né? Nem sempre é fácil a gente falar o que a gente sente. Às vezes a gente tem alguma coisa aqui dentro que a gente gostaria de pôr para fora, mas transformar isso em palavras não é fácil, não para todos. Então imagina para homem que já não sabe mesmo lidar com isso. É preciso ter paciência, né, gente? Aí uma pessoa me colocou uma questão aqui que eu achei bem interessante também. Ela escreveu assim: ele acha ruim quando eu fico com raiva, quando a família dele me machuca, desrespeita e diminui. Porém, quando eles fazem isso, nunca me defende, deixa eles pra lá. Falta amor? Eu não acredito que seja falta de amor, mas falta de posicionamento. Eu acredito que essa pessoa ainda está no papel de filho e não de homem, parceiro, marido. Então, perto da família, ele ainda se sente aquele filho que deve satisfação, que deve agradar os pais. É uma mudança de postura. Eu vou fazer um videozinho também, respondendo essa caixinha de pergunta, que eu acho que é bem legal. Mas quantas e quantas mulheres, e homens também, não se sentem negligenciados perante a família do outro? Né? Vê que a família do outro critica, vê que fala mal, e aí espera esse posicionamento do cônjuge, e nem sempre essa pessoa está ali para defender. Só, gente, que amar também é escolher um lado, né? Às vezes. Tem famílias que a gente acaba precisando se posicionar. Porque a partir do momento que você decidiu ir morar com aquela pessoa conta com você. Então, você precisa, sim, se posicionar e defender aquela pessoa que está do seu lado.
Senão, como é que você vai formar uma família com essa pessoa? A primeira coisa é a confiança. Precisa criar confiança com aquela pessoa que tá ali dormindo com você, morando com você. Faz sentido? Quem aí já teve problema com família do esposo ou da esposa, me ponha. Coloca aí pra eu saber. Depois eu coloquei qual foi a sua maior decepção amorosa que te ensinou uma lição. E aí uma pessoa colocou, eu estava ferida e cobrava do outro que nem eu mesmo dava pra mim. E essa já tá terapeutizada, né? Que quando a gente percebe que o outro nos dá apenas aquilo que a gente suporta receber, a gente percebe que boa parte da responsabilidade da maneira como o outro nos trata é nossa. E aí tem gente que fala, mas eu não mereço ser tratada com grosseria igual ele me trata. Mas de uma certa maneira você tá permitindo, né? Você tá com essa pessoa. De alguma maneira você precisa se tratar melhor. Para que ou ele mude a maneira de te tratar. Nossa, travou aqui, hein? Ou ele mude a maneira de te tratar, ou ele se afaste para que outras pessoas te tratem melhor. Outra pessoa falou que o que mais doeu foi uma traição. E não tem como, né, gente? Acho que não existe uma pessoa que vai se sentir traída, seja por quem for, ainda mais pelo cônjuge, que não vai sentir realmente essa dor, porque também a traição é uma dor que fica física. A gente sente no corpo a dor da traição. Mas é aquela coisa, tua ferida não te define, né? A tua coragem de seguir a vida é que vai te definir, é que vai fazer diferença na tua vida. Então, mesmo que você tenha se sentido traída, mesmo que você tenha sido traída, mesmo que você tenha sido diminuída, se sentido rejeitada ou abandonada, o que você vai fazer com isso é o que vai fazer mais diferença do que esperar pela atitude dos outros. E por último, eu coloquei, se você pudesse perguntar qualquer coisa sobre amor e mente humana, o que seria? E aí, a pergunta que veio foi, por que é tão difícil perdoar erros do passado? Essa também, eu vou fazer uma caixinha, responder a caixinha porque eu achei bem legal. Por que é tão difícil perdoar erros do passado? Porque a gente fica apegado naquilo, né? Muitas vezes a gente acha que perdoar é um favor que a gente está fazendo para o outro, e não é. Quando a gente perdoa, é um favor que a gente faz pra gente, de parar de carregar aquilo. Não quer dizer que vai esquecer, não quer dizer que nunca mais vai lembrar, que vai lembrar e que não vai sentir nada, não. Mas é uma escolha que você faz. É uma escolha, porque cada vez, né, a neurociência mostra isso, cada vez que você lembra daquilo que aconteceu e doeu, você revive aquela dor. Então, vale a pena continuar revivendo aquela dor no presente? Eu não acredito que vale a pena. Mas como que eu faço, então? Observa tudo o que aconteceu e o que foi que você aprendeu com aquilo que aconteceu. E aí você vai conseguir tirar as suas lições. Bom, isso aconteceu, foi péssimo para mim, aquilo, porém, eu aprendi com aquela situação isso, isso, isso e isso. Aí você fala, nossa, que bacana. Eu aprendi algumas coisas e foi através daquilo. Talvez se não fosse daquele jeito eu não teria aprendido. E aí você consegue ir deixando aquilo para trás, entregando para a justiça divina que seja feita à vontade, né? E que a pessoa se vire com a colheita daquilo que ela plantou. E aí você consegue seguir em frente. Mas também tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, porque se ele perdoar, ele vai perder o álibi. Sabe? De repente, a pessoa fica, mas isso aqui não deu certo porque aconteceu tal coisa lá atrás. E esse tal coisa lá atrás é uma justificativa para eu não correr atrás daquilo que eu quero. Então, se eu perdoo isso que aconteceu, a quem eu vou culpar? Eu vou ter que me autorresponsabilizar pelo que está acontecendo na minha vida? Sabe? Então, é preciso olhar para isso também. Será que eu estou ganhando alguma coisa em não perdoar alguém pelo que fez comigo? Porque o que a pessoa fez com você, você não consegue mudar. Mas o que você vai fazer com isso, aí é uma escolha sua. Eu sei que não é uma escolha fácil, que não é, teoricamente é muito simples, mas na prática não. Mas é possível. É muito possível a gente se trabalhar a ponto de falar o que é que eu vou fazer com isso que fizeram comigo. Faz sentido, gente? Conta pra mim se faz sentido. Se tiver alguma pergunta, alguma observação,
pode colocar aqui. Como faz muito tempo que eu não faço live aqui no Instagram... Ixi, meu fone desligou, vê se o áudio vai continuar bom aí. Como faz muito tempo que eu não faço live aqui, eu não sei como é que tá o processo de gravar, mas eu vou tentar deixar gravada, tá? E depois, quem quiser compartilhar, indicar para outras pessoas, fique à vontade. Fala para mim se fez sentido, se tem alguma observação. Bom, eu deixo aí essa reflexão no ar. Você já se sentiu anulada? Você já se anulou? Exatamente, Camila, é que você chegou agorinha, né? Mas eu falei no começo da live sobre a autoestima infantilizada e a madura. Eu acho que faz muito sentido com essa questão, sabe? Com essa questão da geração. Mas eu acho que esse olho por olho, dente por dente, já foi pior também, viu? Esses dias a gente tava assistindo uma série da época medieval. Meu Deus, gente, não tinha conversa, não tinha diálogo, né? O pessoal matava por qualquer coisa, então já melhoramos bastante. Existe ainda, né, muita violência, muita coisa, mas já melhorou bastante, viu? Enfim, gente, ninguém precisa se esconder atrás de máscara para ser amado. E se você já se perdeu, não tem problema, você pode se reencontrar. Sabe, se hoje você olha para sua vida e você fala, meu, eu não sei quem eu sou, se não tivesse esse relacionamento, se eu não tivesse esses filhos, do que eu gosto, o que eu quero comer, quais são os meus objetivos de vida, aonde que eu quero estar daqui 20 anos, daqui 5 anos, daqui 1 ano, como que eu quero estar, o que eu quero fazer por mim, né? Seja profissionalmente, emocionalmente, pessoalmente, na minha saúde, o que eu quero para mim, como indivíduo. São perguntas que valem muito a pena a gente se fazer, para a gente saber se a gente está se perdendo ou não dentro dessa relação. Lembrando que se perder não é não mudar nada, porque a gente precisa mudar, se lapidar, se melhorar para manter um relacionamento saudável o tempo todo. Faz parte, tá bom? Então a mensagem que eu deixo para vocês agora é: se cuida, se acolhe e lembra que o amor começa no lugar mais sagrado, dentro de você. Se esse amor não começar aqui dentro, você não tem condições de amar ninguém, certo? Então, se tem alguma coisa que precisa... eu preciso aprender hoje. Se amar. Procura aprender a se amar. Porque esse amor precisa acontecer nesse lugar mais sagrado que existe, que é aqui dentro do seu coração. Se você não se ama, não adianta exigir que alguém te ame, porque por mais que as pessoas tentem, você nunca vai se sentir amada. E não é a falta de amor do outro, é a falta de amor seu, a falta de amor próprio. E se você tem muita dificuldade de falar, mas eu não sei o que é amor próprio, pensa no amor de Deus. Porque Deus está aqui, ó, no seu coração. Se você se sente amada por Deus, se você sente que você ama Deus, você também está se amando. Isso é amor próprio. Quando você cuida do seu corpo, quando você cuida do seu templo, quando você cuida da sua mente, quando você cuida do seu espírito. Isso é amor próprio. E quando você coloca limites, não permite que ninguém entre no teu juízo e te prejudique. Combinado, gente? Bom, obrigado pela presença de vocês aqui. Matei a saudade de live, né, que fazia tempo. Isso mesmo, se vocês gostaram, me fala. Eu vou deixar gravada, vou tentar deixar gravada. Compartilhem e quem sabe a gente retoma as lives aí uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Combinado? Gente, um beijo pra vocês. Tenham uma excelente noite, um excelente dia dos namorados, um excelente resto de semana. E a gente se vê por aqui, nos stories, nos reels, nos posts. Eu espero por vocês, tá bom? Beijos!